O sistema reprodutor. A importância do sistema reprodutor. É através da reprodução sexuada que se garante a continuidade da espécie. Os nossos descendentes são gerados por meio da fecundação, altura em que os gametas masculino, espermatozoide, e feminino, óvulo, se unem. Clica na imagem para assistires ao início do filme e olha quem fala, onde a fecundação acontece de uma forma bastante divertida. Constituição do sistema reprodutor masculino. Órgãos internos. Gônadas. Testículos. Vias genitais. Epidídimo. Canais deferentes. Uretra. Glândulas anexas. Vesículas seminais. Próstata. Glândulas bulbouretrais. Órgãos externos. Pênis. Escroto. Feminino. Ovários. Trompas de falópio. Útero. Vagina. Vulva. Constituição do sistema reprodutor masculino. Legenda à figura. 1. Testículos. 2. Escroto. 9. 3. Pênis. 10. 4. Glande. 8. 3. 5. Uretra. 5. 7. 6. 6. Epidídimo. 7. Canal deferente. 1. 4. 8. Glândula bulbouretral. 9. Vesícula seminal. 2. 10. Próstata. Constituição do sistema reprodutor masculino. 1. Testículos. 2. Escroto. 3. Pênis. 9. 4. Glande. 10. 8. 5. Uretra. 7. 6. Epidídimo. 3. 7. Canal deferente. 6. 5. 8. Glândula bulbouretral. 9. Vesícula seminal. 1. 10. Próstata. 2. 4. O sistema reprodutor feminino. 1. Legenda à figura. 2. 3. 1. Ovário. 4. 2. Trompa de falópio. 3. Útero. 5. 4. Colo do útero. Figuras retiradas do Manual de 12º ano de Biologia. 5. Vagina. 6. Orifício genital. 6. O sistema reprodutor feminino. 2. Legenda à figura. 3. 4. 1. Ovário. 1. 2. Trompa de falópio. 3. Útero. 5. 4. Endométrio. Figuras retiradas do Manual de 12º ano de Biologia. 5. Colo do útero. 6. Vagina. 6. 7. Orifício genital. 7. Órgãos externos femininos. 1. Legenda à figura. 2. 1. Monte Vênus. 3. 5. 2. Clítoris. 3. Orifício urinário. 4. 6. Vulva. Vulva. 4. Orifício genital. Figuras retiradas do Manual de 12º ano de Biologia. 5.
Grandes lábios. 6. Pequenos lábios. 7. Ânus. 7. A formação de gametas masculinos. A espermatogênese é um processo contínuo que acontece nos testículos e nos túbulos seminíferos. Inicia-se na puberdade e continua até ao fim da vida. Os espermatozoides são produzidos continuamente. Diariamente completa-se a diferenciação de milhões de gametas masculinos. O gameta masculino. A formação de gametas femininos. A orogênese é um processo descontínuo que acontece nos ovários. Inicia-se durante a gestação, é interrompida com o nascimento e reinicia-se na puberdade, desde a menarca, primeira menstruação, até à menopausa. Uma vez por mês, um ócito é libertado do respectivo folículo, ovulação, e pode evoluir para óvulo, gameta feminino, se ocorrer fecundação. Figura retirada de Manual do 9º ano em Construção Pago. 201. O gameta feminino. Formação dos gametas, esquema. Oogênese. Espermatogênese. Nascimento. Célula-mãe do óvulo. Célula-mãe dos espermatozoides. Puberdade. Nascimento. Espermatozoides. Puberdade. Ovulação. Óvulo. Diferenças entre gametas. Os óvulos, 0,1 a 0,2 mm, apresentam dimensões muito superiores às dos espermatozoides, 0,07 mm, pois contêm as reservas nutritivas necessárias aos primeiros dias de desenvolvimento embrionário. Os óvulos têm a forma arredondada e não apresentam estruturas que lhe confiram mobilidade. Os espermatozoides são constituídos por cabeça, peça intermédia e flagelo, o que lhes permite ter mobilidade. O ciclo sexual feminino. Transformações cíclicas que ocorrem simultaneamente nos ovários, de forma alternada, e no útero, concretamente, no endométrio. 2 ciclos, ciclo ovárico e ciclo uterino. Duração média, 28 dias. Menstruação, libertação de células e de sangue através da vagina, resultantes da desagregação do endométrio. Tem início no primeiro dia da menstruação e termina no dia anterior ao da menstruação seguinte. http://enciclopediasexual.com/wp/uploads/2014/06/ciclomenstrual.jpg. Coordenação entre o ciclo ovárico e o ciclo uterino. Ovulação. Fase folicular. Fase luteínica. Fase secretora. Fase proliferativa. Figuras das pares. 30 e 32 do Manual de 12º ano de Biologia. Fase menstrual. A regulação hormonal feminina. A relação entre os ciclos ovárico e uterino estabelece-se através das hormonas produzidas nos ovários, estrogênios e progesterona. A produção destas hormonas é regulada pelo complexo hipotálamo-hipófise. A regulação hormonal feminina. Teor de hormonas ováricas no sangue baixo. A hipófise produz as hormonas, FSH e LH, que estimulam a produção de hormonas pelos ovários. Estimula-se o desenvolvimento do endométrio. A regulação hormonal feminina. Teor de hormonas ováricas no sangue alto. A hipófise inibe a produção das hormonas FSH e LH, conduzindo à redução de hormonas hipofisárias. A falta de estímulo hormonal do endométrio faz com que se desagregue, ocorrendo a menstruação, regulação hormonal dos sistemas reprodutores. As modificações que acontecem nos sistemas reprodutores feminino e masculino são reguladas por um conjunto de hormonas sexuais. São elas que influenciam o desenvolvimento dos órgãos sexuais durante a gestação, o desenvolvimento das características sexuais secundárias e a formação dos gametas. A regulação hormonal feminina. Aumento da produção das hormonas ováricas. Inibição do complexo hipotálamo-hipófise. Diminuição da produção de FSH. Diminuição da produção de estrogênios. Inibição do desenvolvimento folicular.
Ocorre a fase menstrual. Estímulo ao desenvolvimento folicular. Estímulo do complexo hipotálamo-hipófise. Aumento da produção de FSH. Desenvolvimento das fases proliferativa e secretora. Aumento da produção de estrogénios. A regulação hormonal masculina. Aumento da produção de testosterona. Inibição do complexo hipotálamo-hipófise. Diminuição da produção de FSH e LH. Estímulo do complexo hipotálamo-hipófise. Diminuição da produção de testosterona. Inibição da produção de testosterona pelos testículos. Aumento da produção de FSH e LH. Aumento da produção de testosterona e dos espermatozoides. Cálculo do período fértil. Dados a considerar. Após uma relação sexual, os espermatozoides podem ficar ativos durante 4 dias nas vias genitais femininas. Os óvulos estão ativos durante 24 horas depois da ovulação. Cálculo do período fértil. Com base nos dados fornecidos e na observação da figura, responda às questões. Em que dia ocorre a ovulação? Indica qual o período fértil do ciclo menstrual ilustrado. Refere 3 formas de determinação da ovulação. Da fecundação ao nascimento. A fecundação acontece quando se dá a fusão dos núcleos dos 2 gametas e fica formada uma única célula, o óvulo ou zigoto. Cerca de 24 horas depois, o zigoto começa a dividir-se, passando a designar-se por embrião. Nesta altura, desloca-se até ao útero, fixando-se no endométrio, processo a que se dá o nome de nidação. Da fecundação ao nascimento. Primeiro trimestre. Inicia-se a formação dos órgãos e dos sistemas. No segundo mês de gestação, já é possível, através de ecografia, observar os batimentos cardíacos. A partir da 9ª semana, o embrião passa a denominar-se feto. Segundo trimestre. Os principais órgãos encontram-se formados. Movimenta-se muito, deglute, mexe os braços e as pernas, expira e inspira. No final do trimestre, o feto pode sobreviver a um parto prematuro. Terceiro trimestre. Aumenta bastante de peso. Por falta de espaço, movimenta-se menos. Os pulmões concluem a sua maturação por volta da 34ª semana e o sistema nervoso termina a sua maturação na 37ª semana, da fecundação ao nascimento. Dilatação. Fase mais demorada do parto. Contrações do útero em intervalos que se tornam regulares. Dilatação do colo do útero de modo a permitir a passagem do feto. Rompimento do saco aniótico e libertação do líquido aniótico. Nascimento. Dura aproximadamente entre 15 a 30 minutos. O feto passa através do colo do útero e da vagina, que estão no máximo da dilatação. É cortado o cordão umbilical que liga o bebê à placenta. Expulsão da placenta. Acontece naturalmente cerca de 5 a 15 minutos após a expulsão. Esta fase é acompanhada por contrações fortes do útero, que facilitam a expulsão da placenta, dos restos do cordão umbilical e do endométrio. Aleitamento materno. Vantagens para o bebê. Vantagens para a mãe. Prevenção de infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias. Involução uterina mais precoce e menor probabilidade de ter cancro da mama, entre outros. Proteção contra as alergias, nomeadamente às proteínas do leite de vaca. Fortalecimento de laços afetivos entre a mãe e o bebê. Melhor adaptação a outros alimentos. Método barato e seguro. Prevenção da diabetes e de linfomas, a longo prazo. Facilita a recuperação da forma física. Adaptado Manual de Aleitamento Materno, Unicef, 2008. Pesquisa sobre possíveis inconvenientes do aleitamento materno. As doenças do sistema reprodutor. As infecções sexualmente transmissíveis IST, são doenças contagiosas cuja forma de transmissão mais frequente é através das relações sexuais. Herpes genitalis. Trichomonas vaginalis. Herpes genital. Infecção sexualmente transmissível IST, transmitida por vírus e que ataca a pele ou as membranas mucosas dos genitais. Tricomoníase.
infecção sexualmente transmissível causada por um protozoário que afeta primeiramente a uretra. Tem maior incidência nas mulheres, apesar de também afetar os homens. As doenças do sistema reprodutor. As infecções sexualmente transmissíveis IST são doenças contagiosas cuja forma de transmissão mais frequente é através das relações sexuais. Clamídia. Sintomas: dor pélvica, corrimento vaginal, dor durante a relação sexual ou urinária, hemorragia entre as menstruações, pus ou corrimento do pênis, inchaços nos testículos ou no ânus. Gonorreia. Sintomas: dor pélvica, hemorragia, febre, penetração dolorosa, dor ao urinar, inflamação da vulva, vômitos, corrimento de cor amarelada ou esverdeada, pus ou corrimento do pênis, vontade de urinar mais frequente do que o normal. As doenças do sistema reprodutor. A SIDA é provocada pelo vírus da imunodeficiência humana, VI, que penetra no organismo através do contacto com uma pessoa infectada. Ao entrar no organismo, ataca o sistema imunitário destruindo um tipo de glóbulos brancos, os linfócitos, o que faz com que a pessoa infectada, seropositiva, fique mais debilitada e sensível a outras doenças. Microscopia eletrónica de varrimento do vírus HIV-1, representado a verde. Crédito: C. Goldsmith. Public Alt Image Library, PIL. Perguntas e respostas sobre a transmissão da SIDA. Podemos contrair SIDA se nos sentarmos numa casa de banho pública. O risco é inexistente porque o vírus não sobrevive fora de um líquido biológico, sangue, esperma, leite materno, etc. É possível ficar infectado se acidentalmente formos feridos no cabeleireiro ou no barbeiro? Existe essa possibilidade se o material de corte, lâmina ou tesoura, não for novo ou não estiver devidamente esterilizado. Usar 2 preservativos é mais seguro do que usar apenas um? A utilização de 2 preservativos leva a que haja fricção entre eles, o que pode facilitar a sua ruptura. É possível ficar infectado ao beijar na boca alguém infectado com VI? A possibilidade por esta via é remota, mas existe. A saliva não constitui uma via de transmissão, mas podem existir feridas na boca que permitam a troca de sangue. Os beijos na face não implicam riscos. A saúde do sistema reprodutor. A investigação científica e as novas tecnologias têm feito surgir métodos cada vez mais eficazes e com menos efeitos secundários para promover a saúde do sistema reprodutor. É possível fazer uma escolha adequada e consciente.